Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a Orquestra Barbarense de Violas. E quem está aqui comigo para conversar e debater e contar sobre este projeto, o maestro Eberson Ferraz, carinhosamente chamado de Binho. Seja muito bem-vindo, querido, ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Opa, obrigado, Anderson. O prazer é todo meu aqui. A gente sabe que é um programa aí de repercussão muito legal em várias cidades também, né? E a gente está alegre e feliz aqui também compartilhar um pouquinho dos projetos musicais, onde envolve tradição e a cultura popular, né? Sempre importante, Binho, valorizar essas iniciativas, até porque nós estamos falando da nossa gente, né? Com certeza. E é uma das grandes manifestações importantíssimas aqui do nosso país, né? E que a gente não pode deixar de lado. Binho, falando sobre essa questão de valorização, eu queria entender a relação da Orquestra Barbarense de Violas, que você já está, se não me falha a memória, de 24 anos, né, à frente, com a música sertaneja raiz. Como é isso? Dá para explicar esse vínculo? Como é isso, Binho? O Anderson, eu acredito que todas as orquestras, não é só a Orquestra Barbarense de Viola, mas todas as orquestras, ela tem esse vínculo de fragmentado. A gente tem, por exemplo, o principal objetivo, a continuação e a preservação dessa tradição. A gente tem como foco principal a viola caipira, nessa relação de orquestras e músicas sertanejas, né, raiz. A gente tem também a temática rural e o envolvimento dessa cultura rural também. Além do mais, a gente joga isso aí para a educação cultural também, né? Que é muito importante na formação do público, da plateia, que a gente precisa disso também, né? Binho, sabe que eu vejo, assim, eu sinto quando você fala, e também já ouvi várias das suas apresentações, quando os primeiros acordes são tocados, é impressionante como ele dialoga profundamente com o público que quer consumir esse tipo de música. O que acontece, Binho? É uma relação muito íntima com a própria história? O Anderson, eu tive uma situação, o que você falou agora, né, umas semanas atrás, que eu fui tocar lá no Sesc de São Paulo com a Orquestra Feminina de Viola. Fizemos a equalização, tudo certinho lá, aí chegou a hora da apresentação. As meninas subiram no palco. Antes da gente se apresentar, a gente tem costume de tocar uma música, né? A partir do momento que começamos a tocar, eu olhava assim para o público, aquela emoção de gente chorar mesmo. Você fala assim, mas caramba, que sintonia, que legal essa coisa, né? Então, a partir do momento, aí entra no que você falou, começou os primeiros arpejos, os primeiros acordes, a primeira melodia, e elas começaram a cantar, já houve a sintonia. E daí é só tocar a apresentação. Fica gostoso porque você conquistou e aí vai. Binho, tem uma coisa interessante que eu queria muito tocar nesse assunto aqui. Dentro da Orquestra Barbarense de Violas existe o projeto da Orquestra Feminina de Viola Caipira. Na tua perspectiva como maestro, é uma forma de valorizar o trabalho da mulher? Como que é isso? O que você nos traz a respeito dessa questão? Vamos falar que as orquestras, se você parar para pensar, são poucas orquestras femininas no Brasil, porque a representatividade maior é masculina. Então, acaba não tendo, e as mulheres que entram nessa orquestra masculina,
ela sente um pouquinho da dificuldade no que eu estou dizendo, no cantar música, porque as tonalidades é para o homem cantar. Então, dependendo da música que todo mundo vai cantar junto, se torna difícil, ou muito agudo, ou muito grave para a mulher. Foi uma forma que eu encontrei de fazer com que a mulher também tenha esse protagonismo. A gente está num tempo de mudanças, onde as raças, o pessoal se tornou até lei, né? Que a gente tem que respeitar a raça. É até triste a gente falar, né? Que se tornar lei para ter esse respeito. Com a mulher, mesma coisa. Às vezes tem gente que pensa que a mulher em casa é lavar roupa, passar, é fazer comida. Às vezes não dá o direito até de perguntar para ela: você quer ajudar eu fazer algum trabalho, alguma coisa? Então, quando você tem um projeto desse tipo, onde você dá oportunidade para a mulher representar até uma cidade. Eu falei para você do SESC, ela está representando uma cidade. Você dá um protagonismo cultural para ela. O ego cresce. O ego, que eu digo no bom sentido, de você fazer com que a autoestima, eles conversar entre si dos problemas e até achar soluções, né? Então se torna um ambiente, Anderson, muito propício para que a mulher se construa e se entendam que ela não está aqui só para ser a família, para fazer os trabalhos domésticos, enfim, do que eram acostumados antigamente e proposto a fazer, né? E eu acho assim, Rubinho, maravilhoso esse trabalho, mas eu queria entender um pouquinho sobre a questão da repercussão no público feminino. Como é que você avalia isso? Essa semana aqui, a gente fez um ensaio e eu convidei uma aluna, uma mocinha, tinha os seus 18 anos, para mim fazer tempo uma experiência também, para ver o que ela acha dessa participação, porque nós temos público, a participação de várias idades lá, mas eu queria perceber qual seria o impacto da participação dela aí. E foi tão legal, eu não presenciei, mas depois ela me contou, que quando ela chegou lá, houve uma receptividade legal por parte dos participantes delas, envolvendo ela, e ela falou assim: nossa, eu vou continuar participando. Então, é isso que eu conto para você, Anderson, de você participar do lugar onde você ganha força, onde você tem o respeito e onde você tem a noção de que o que você falar, a sua palavra, por mais boba que seja, conta. Isso é autoridade, né? Isso. Ô Binho, já nessa história dos 24 anos, já há o reconhecimento do público, porém também já há prêmios, né? E vocês receberam o prêmio Inesita Barroso, que foi concedido pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Que leitura você faz deste prêmio? O Anderson, esse prêmio, ele é importantíssimo, porque não envolve Americana, Santa Bárbara, São Paulo. Envolve o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é pequeno? Não. O estado de São Paulo. E você ser um protagonista e alguém falar assim, ó, você que eu digo, a orquestra feminina, né? Você vai vir aqui porque vocês merecem, o trabalho que vocês estão fazendo está sendo excepcional e vocês merecem receber esse prêmio. Então, é algo assim que enaltece não só a cidade, mas a região, enaltece, e por ser mulheres também, né? O Brasil todo. É algo que eu levo assim como uma conquista do grupo, uma conquista da mulher, uma conquista no geral. Então,
traz muito orgulho, não só para nós, mas para todos que estão vendo e assistindo a construção de uma orquestra feminina. Interessante. Sobre esse trabalho, sobre a conquista, enfim, inclusive quero falar aqui sobre a questão do legado cultural, que neste momento é traduzido em 3 CDs e 1 DVD. A minha pergunta, Binho, diante desse cenário, o que é que você, como maestro, aprendeu com essa experiência? A gente aprendeu o seguinte, porque a gente consegue construir coisas inéditas. Não é só pegar coisas prontas, tocar, cantar. Por que eu falo isso? Porque foi uma construção onde a proposta foi o seguinte: pessoal, nós vamos fazer um CD de música, mas nós não vamos gravar músicas existentes. Nós vamos precisar da colaboração de vocês para fazer letras. Aí a gente vai trabalhar junto para colocar a melodia, a harmonia, e a gente vai construir músicas inéditas, construído pela própria orquestra ou por pessoas que estejam interessados também em colocar uma letra, alguma coisa, uma música também nesse projeto aí. Então, Anderson, foi incrível, porque a gente vê, quando a gente quer, como a gente produz riquezas culturais. A gente não precisa pegar o pronto só, a gente pode construir também. A gente tem capacidade de fazer essa construção. Nós fizemos o primeiro CD. O primeiro CD foi feito com outro pessoal, mas eu comecei a partir do segundo CD e o DVD. Inclusive, eu trouxe ele aqui, ó. Que lindo. E esse DVD, ele envolve as músicas autorais e a história de uma cidade também. A gente tem, eu vou até entregar para você. Poxa, muito agradecido, Binho. A gente envolve rádio, teatro, história da cidade, do meio ambiente, muitas personalidades falando sobre esses assuntos que têm notoriedade nesse assunto que eu comentei com você. Ou seja, além do trabalho da orquestra de violas, muitas pessoas importantes para a biografia da própria cidade, né, Binho? Você ter uma material riquíssimo, hein? Para você ter uma ideia, quando foi feito esse DVD aí, Anderson, ele serviu como um cartão postal para quem vinha para a cidade. A Secretaria de Cultura entregava, leva um pouquinho que aqui está a história da cidade também. Aproveita. Que interessante. Binho, muito feliz, muito grato por esse maravilhoso presente. Eu que agradeço também pela oportunidade que você está dando, é uma retribuição também por que você está oferecendo para a gente, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Eberson Ferraz, o Binho, sobre a Orquestra Barbarense de Violas. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a Orquestra Barbarense de Violas.
E quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando sobre este projeto, o maestro Eberson Ferraz, o Binho. Binho, quero colocar uma questão aqui que eu penso que tem uma certa curiosidade do público, que é relacionar a música sertaneja e a juventude. Música sertaneja raiz também é um gênero musical que agrada aos ouvidos da juventude? O Anderson, eu falo com experiência, porque eu tive, assim, foi até algo que eu achei interessante. Além de maestro da orquestra de violas, eu também sou professor. Sim. E eu trabalho com a educação infantil, com o fundamental. E nesses trabalhos, eu procuro sempre falar sobre a viola caipira, sobre a música sertaneja também, porque é algo que eles precisam saber que existe, né? E se a gente não contar, como que eles vão ficar sabendo? Sim. Então, é um instrumento também de falar, se eles vão gostar ou não é outro assunto, mas eles sentiram e eles experimentaram um pouquinho do que é a música sertaneja, a música raiz também, e da cultura da viola caipira. Ô, Binho, mas me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu já vi jovens na sua orquestra. Tem, nós vamos chegar lá também, mas deixa eu contar só essa experiência aí. A viola caipira eu coloquei numa matéria, nos tópicos lá, com a orquestra, com a criançada, com todos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E aí eu falei, vou experimentar para ver o resultado. E eu coloquei a primeira música, Menino da Porteira. O Anderson, você vê como que os antigos, eles têm algo que hoje muita gente não tem. É de contar, de colocar uma música, mas contar história. E o Menino da Porteira tem tudo uma história por trás. E quando eu acabei de passar o Menino da Porteira, uma que eu achei incrível, a forma como que eles aprenderam rápido. E depois, eu tive algumas experiências de algumas famílias falarem, você colocou a música Menino da Porteira? O meu menino, minha menina canta direto essa música. Então, você vê que o gostar ou não gostar, você tem que experimentar primeiro. Se você não dá essa experiência, essa oportunidade da criança, do jovem experimentar, ele nunca vai saber se é legal ou não. E dessa forma, eu tenho na Orquestra Barbarense jovens também tocando, que eu espero que futuramente dê esse prosseguimento, né? A gente não é eterno, né? Então a gente sempre espera jogar aquela sementinha para o negócio prosseguir. E o que você sente, Binho, quando você vê um jovem apreciando Menino da Porteira e tantas outras, né? Músicas que tem essa referência com o sertanejo raiz. Essa semana aqui, umas semanas atrás aí, eu fui num programa de rádio. E aí eu levei 4 pessoas. E uma das pessoas era um menino lá, tem os seus 7, 8 anos. E ele ia apresentar, ia cantar uma música lá também. E quando ele começou, saiu muito legal. Depois o rapaz da rádio lá perguntou para ele alguns motivos, o porquê que ele estava participando, se ele gostava ou não. Ele falou assim, eu gosto porque eu tive a oportunidade de escutar uma música, eu me apaixonei por uma música. E aí entra no começo da nossa conversa. Qual foi a música? Menino da Porteira. Que lindo. E aí, Anderson, a gente tem um trabalho de fazer encontro de orquestras de violas. E o ano passado, esse menino tocou o Menino da Porteira para o público. Ele mais ele fez a parte melódica do Menino da Porteira.
Eu falei assim, eu escutando o que ele falou, depois que ele acabou de falar, eu falei assim, olha, é uma história que eu não sabia, estou sabendo agora, não. É algo assim que a gente fala assim, olha como que é legal e através de uma música, como que você consegue fazer o jovem também se apaixonar, né? Isso foi um exemplo da Porteira, mas tem muitas outras músicas, muitas outras histórias que envolvem essas músicas, né? Eu acho isso muito bonito, Obinho, porque no fundo é a tradução da valorização da cultura popular, né? E eu falei do menino, mas tem menino também, né, envolvido. A gente fala isso tanto para os meninos como para as meninas, né? Sim. A gente só precisa da oportunidade deles conhecerem o assunto, né? Bom, hoje nós temos Bruna Viola, porque muito provavelmente alguém fez esse cultivo, né? Justamente. E a gente teve a oportunidade num encontro de viola, fazer a Bruna Viola falar desse encontro. Então, ela está por dentro que também tem a Orquestra Barbarense de Viola, a Orquestra Feminina de Viola. Isso é muito legal também para nós, né? Que bacana, é bonito, hein? Muito bonito. Obinho, eu queria saber um pouquinho da sua construção musical, né? Eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente sobre as suas referências, quem são os músicos e os cantores que te constroem e te reconstroem enquanto músico, enquanto maestro. Então, de quais fontes você bebe, Binho? O Anderson, eu gosto muito de ver aquelas pessoas que não tiveram estudo e faz obras que você fala assim... Geniais. Como conseguiu? Como conseguiu, né? Que algo assim que praticamente brota do coração, né? Sim. Então você coloca, vamos falar assim, um dos pais da viola aí, o Tião Carreiro. Tião Carreiro. Quem ensinou o Tião Carreiro? Boa pergunta. Ele não foi para uma escola, foi a vida que foi. Ele foi vendo fragmentos de uma coisa ou outra e foi construindo o seu próprio material. Um Ted Vieira, que fez muitas músicas, compositor, Tonique Tinoco. Então, são pessoas assim que a gente tinha que reverenciar e falar assim, eles conseguiram, talvez tenha até sido mais difícil, né, Anderson? Sim. Porque quando você não tem referência, quando você não tem de onde tirar, você vai tentando produzir e às vezes não dá certo, você retorna, mas de uma forma ou outra, eles conseguiram um legado e ficou para a história. Todo mundo conhece Tião Carreiro, todo mundo conhece Tonique Tinoco, Almir Sater, Inesita Barroso. Sim. Então, essas pessoas a gente tem que reverenciar e falar sempre mesmo, porque são pessoas excepcionais. Binho, eu não sei se eu estou errado, mas assim, o Tião Carreiro me parece que é a referência das referências no meio. Do pagode, né? Do pagode. Inclusive, o pagode em Brasília, você vê, né, como que o pagode em Brasília foi ele que fez. Mas ele não acreditou que a música ia ser sucesso. Entregou para outra pessoa. Então, você vê que até às vezes a pessoa não estava esperando que eles estavam produzindo uma matéria-prima excepcional, né? Que interessante, que interessante. Binho, eu gosto de compartilhar aqui com o meu convidado sempre uma reflexão em relação a uma grande referência do meio. E eu selecionei aqui uma fala da Inesita Barroso, né, que não dá para negar, né? É uma referência, com certeza, nesse meio musical. E eu vou aqui abrir aspas para a Inesita e depois eu vou pedir então um comentário seu em cima da fala dela. Ela diz assim, ó, abrindo aspas para a Inesita Barroso, ela diz assim, ó, tenho que ir, meu público está me esperando, tenho um enorme respeito pelo meu público, se eles se vestiram e vieram me ver, eu tenho que ir rastejando,
acabei de fazer uma inalação e vim cantar. Fecha aspas, Inesita Barroso. Que espírito é esse, Binho? Bonito, né, Anderson? Aí você vê todo o comprometimento com a cultura, você vê o respeito cultural que ela tem e o comprometimento com o público. Às vezes pode acontecer, tipo assim, tá chovendo, eu tenho que ir. Sim. Você se comprometeu com a cultura, você tem respeito com a tradição e o respeito maior com o seu público, porque mesmo com chuva tem alguém esperando lá. E o público que eu falo pode ser 100 mil, 200 mil, mas pode ser uma pessoa só. E aí que entra o seu respeito com essa uma pessoa. Porque depois que você cativa um público, você também é responsável por ele, né, Binho? Justamente. Você se torna referência dele, né? Você pode ter certeza que esse público, numa das conversas com outro alguém, ele vai falar assim, a Inesita, você acredita que ela foi fazer uma apresentação, mas ela não estava boa, mas mesmo assim ela estava no palco. Que bonito, hein? Bonito. Binho, bom, querido, eu queria muito te agradecer pela amizade de décadas, né? Não vou nem falar de ano, de décadas. Queria te agradecer pela partilha e por essa aula sobre a música sertaneja raiz e quero também aproveitar aqui a oportunidade de pedir para que você faça, então, as suas considerações finais e mais uma vez, querido, minha gratidão. Obrigado mesmo, de coração. O Anderson, eu que agradeço essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que o estar aqui é algo seleto. E eu falo assim, nossa, será que eu mereço tudo isso, né? Mas eu agradeço por essa experiência, por essa oportunidade. Um convite também para você, não só para você, mas para todos que estão assistindo, vá também assistir um ensaio nosso. Agora, até o final do ano, a gente está fazendo os ensaios atrás do Parque Araçariguama, lá em Santa Bárbara, Sim. No Salão do Meio Ambiente lá, aberto para você conhecer um pouquinho dessa cultura da viola caipira. E desde já eu deixo o meu muito obrigado e agradeço muito essa oportunidade, Anderson. O convite está mais do que aceito. Vai ser muito bem feito, não só para você, mas para todos que tiverem vontade de vê-la. Maravilha. Ô Binho, mais uma vez minha gratidão, querido. Saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Obrigado, Anderson. Até uma próxima. Até. Muito bem, você assistiu aqui mais uma entrevista do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a Orquestra Barbarense de Violas, e quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e contando sobre essas experiências, o maestro Eberson Ferraz, o Binho. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.